Olá, está começando Calvinamente, mais uma manhã, nós aqui juntos para gravar esse podcast, estarmos aqui com o nosso convidado, Marco, que concedeu esse momento para a gente aqui, de poder estar junto com ele, conhecer um pouco mais da história dele. Antes de passar a palavra para ele, eu passo a palavra para o Felipe, para dar aí o bom dia. Seja muito bem-vindo. É Marco ou Marcos? Marco, eu sou... Sem S? É sem S, não estou no plural. Entendi, Sou um só. é um só. É para não me demandar muito. Muito bom. Quando eu escuto o Marco, eu já lembro o Marco de Tropoia. Já ouviu falar desse cara, não? Não. Depois eu te explico. Mas, começando mais um Calvinamente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vocação, né? Mais uma série de vocação, cara. E a tua vocação, eu vou te ser sincero, viu? Tem que ter vocação pra fazer o que você faz, né? Mas não Tem era que sobre gostar. moto que a gente ia falar? Ah, esse cara tá assistindo o podcast, hein? Tá vendo? Então vamos falar de moto. Você anda de moto? Não, minha história de moto teve começo, meio e fim. Teve fim, mas eu tive umas motos que... Que é legal. tive Vamos falar disso já, antes da gente já ir pra moto. Na minha aqui, ó, de diagonal aqui, Eduardo Roberto Conceição, o nosso PULI, Cecidrila. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Felipe. Bom dia, reverendo. Bom dia. dia, Marco. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Podemos falar um pouquinho da nossa vida, das coisas que Deus tem feito. Que Deus nos abençoe, nos conduza, que sejam momentos de edificação para a igreja, né? Para as pessoas que estão ouvindo. Então é isso. Eu admirei a coragem do Marco, né? Chegando na igreja há pouco tempo, já encarar aqui a gente. Mas ele falou que ia ter um pedido aí especial, como é que é, Marco? Não, mas você sabe que entre a coragem e a loucura é uma linha tênue, né? Então, eu confesso que ainda não ficou definido bem isso aí. Assim, eu tava falando aqui, pastor Robson, que eu ia constranger o Felipe e vocês também. É só o Felipe. É só o Felipe? De que eu queria essa caneca, senão eu não saio daqui, eu fico conversando aqui. Vou aproveitar que eu tô fora do enquadramento. Poxa, você não vai se comprometer com a resposta? Pode levar as 4. Pronto, podemos acabar o Leva podcast. as 4 canecas. Já resolve. Com gás ou sem gás? Sem gás. Rapaz, é um tratamento VIP hoje aí, ô Felipe. Você tá querendo compensar a caneca? Falando em com caneca, o Felipe, aquela que a gente fez na reforma, a gente levou embora? Gente, não sei. Você não lembra? Você lembra, reverendo? Você levou embora? Não, nós fizemos... Você lembra que estava na igreja, que a gente usou lá? Eu acho que a gente levou, né? Não. Ficou lá, será? Ficou lá, provavelmente. Eu não tô lembrado dessa caneca. Agora eu entendi. Alguns presbíteros me agradeceram. Porque nós fizemos na sala do conselho. Ficou muito boa, hein? Ficou, legal, gostei, tô bebendo café. Você não lembra? Ficou a caneca lá? Eu acho que deve ter ficado, porque nós gravamos algum da reforma lá com as canecas novas. Mas tá bom. Quero um copo só. Tá sendo bem usado, né? Pra Com glória certeza. de Deus. Ô, Marco, você tá aqui em Rio Preto já faz um tempinho? Como é que tá? Chegou Isso. por esses dias. Eu trouxe a família para cá, por umas circunstâncias, né, dos nossos filhos. O meu menino, ele joga tênis, é novo, mas tem uma condição bastante diferenciada, assim. E a gente viu aqui em Rio Preto um lugar para a família dar o suporte para isso. Entendi. Ele começou assim, desde novinho? Você pratica? Como é que foi? Eu pratico também. Eu jogo tênis desde criança também. Aprendi com meu pai. Mas jogo normal. E o Daniel, desde pequenininho, dava para ver que ele tinha potencial. Potencial. As pessoas que conhecem mais, né, sobre técnica já comentavam. E onde nós estávamos, para desenvolver isso, não tinha muito campo, muito espaço mais. Então, por isso, a gente resolveu trazer a família para cá. Entendi. E aí, assim, natural, você não é... De que região que você... Eu sou do Mato Grosso do Sul. Meus pais são paranaenses, mas erradicados lá no Mato Grosso do Sul, construíram a vida lá. E eu nasci em Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fica próximo de Dourados. A cidade de referência é Dourados ali. A cidade de referência é Dourados. Quando as pessoas me perguntam, né, sobre Glória de Dourados,
eu sempre falo, é uma cidade que já teve mais de 40 mil habitantes. Hoje, Olha. não interessa dizer muito quanto tem de habitantes, ela realmente evoluiu bastante. Hoje, por conta da juventude que saiu, né, para estudos, hoje é uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes. Mas é uma cidade muito boa para se crescer como criança, né? Uhum. Sempre tive muita liberdade. Você é de Rio Preto, pastor? Sou de Rio Preto. Não, eu sou natural de Campinas, mas vim para Rio Preto também já. Quem nasce em Campinas é o quê? Campineiro, né? Campinense? Campinense. Em Rio Preto é o quê? Rio Pretense. Quem nasce em Glória de Dourados é glorioso. Olha só. Brincadeira. Brincadeira. Você é engraçadinho. É a única virtude que a gente tem de Glória de Dourados para falar Eu é tô isso. sentindo que vai dar bom. Vai. Ele é do meu esquema, ele é quinta série. O Marquinhos que já chegou, né, se envolvendo com a igreja, já fazendo parte do nosso GIS lá do GIS Figueira. E nós tivemos a última plenária da UPH, o Marquinhos esteve presente e incentivou o Felipe a fazer uma camiseta da UPH, porque o Marcos foi com uma camiseta diferente, né, Marco? Muito bonita. E o Felipe disse que ia fazer uma camiseta pra gente. Já a gente tá quase ficando pronto, o seu aí tamanho eu conheço. ele ficou de mandar o layout pra gente ver, né? Agora tá ficando pronto, mas eu não vi o layout ainda. Vocês têm um grupo com as promessas do Felipe, assim? pra Então, vocês a gente deixarem? tá Seria bom. pensando... Rapaz, essa foi boa. Essa foi boa. Seria bom criar um grupo Promessa nacional. do Felipe. Um grupo nacional. Nacional. Você tá pegando. Ô, mano, eu tô bom sentindo essa. que eu tenho que trabalhar hoje. Não vai dar pra eu ficar no podcast, né? Vai dar a impressão que foi armado, né? Não, ô, não é normal, esse cara não é normal. Mas, Mark, voltando à questão das coisas da igreja, você nasceu num lar cristão, conhece há muito tempo a igreja presbiteriana, como que... Não. Na verdade, na minha família, eu sou o único convertido. Até o momento, sou o único convertido. Minha família tem uma base católica, mas bastante liberal. Igual a pessoa fala que é corintiana. Ah, sou corintiano, mas não... Por exemplo, o Não time do pratica. Corinthians já acabou, né? Faz tempo. E a pessoa ainda fala que é corintiano. Então, assim, não é um católico não praticante. E... Tá complicado. Nós somos corintianos e a gente se sente na pele. Mas eu tô era tentando vizinho, achar uma eu tinha resposta aqui, né? amigos... Mas não tem, ele tá certo. Eu tinha amigos de vizinhança que eram presbiterianos. E aí sempre tive contato com a igreja, desde pequeno. E eu fui na juventude também, com outras igrejas, mediante convite, né? E aí fui crescendo e o evangelho sempre me rodeando, até que me pegou de vez. Aí isso eu já não estava em Glória, né? Eu já fui para outros lugares. Você saiu de Glória para estudar? Eu saí de Glória acho que eu não tinha nem 13 anos ainda. Saí muito cedo de casa. Minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com o nosso futuro, né? Com o nosso desenvolvimento. Nós somos em três irmãos. Eu sou do meio. Eu tenho uma irmã mais velha que mora em Salvador. Uma bugra que mora em... Quem é do Mato Grosso do Sul, a gente carinhosamente apelida de Bugre. Bugrino? Bugre? Não, Bugrino não, Bugre. Bugrino aí você já tá ofendendo. Entendi. Bugre, porque próximo ali do Paraguai, da Bolívia, né? Muitos índios. Então, e o sul-mato-grossense tem esse jeitão meio quietão, difícil de falar e tudo. Então tem esse apelido carinhoso lá no Mato Grosso do Sul. Mas não que a pessoa seja, né? Porque Não. é só apelido. Ah, não, tá. não que a pessoa seja. Porque você não tem cara de boliviano, não. Né? É. O cara... E o Eduardo, você vê que ele já tem uns traços, né? É Badi que vai deixando ele assim. Né? Então, o que eu tava falando? Esqueci. Somos em 3 irmãos, né? Eu sou o único homem, 2 meninas. E a minha irmã mais velha saiu. E sempre foi uma preocupação da minha mãe que a gente não ficasse lá numa cidade tão pequena. E aí, com 12 para 13 anos, eu fui para um colégio agrícola interno, em Ponta Grossa, Paraná. Voltou pro Paraná. Voltei para as origens, porque o meu pai é de Ponta Grossa. E aí, me arrumaram um colégio agrícola lá. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, não aguentei.
vi que aquilo, muito novo, vi que aquilo não era para mim, não era algo que eu queria. A formação seria técnico agrícola, né? E depois agrônomo. Pedi para voltar para casa. Aí logo depois já saí de novo, fui para morar numa república em Campo Grande, depois em Dourados. Então assim, eu saí muito cedo de casa. Sempre para estudar, no caso, para se Sempre preparar. Sempre para estudar, a para gente trabalhar tem também. Um ponto em comum, porque eu estudei em escola agrícola também. Terminei Você terminou? ensino... Não terminei escola agrícola, mas depois de terminar o fundamental, né? Que não sei, ali, 8ª série. Isso. Você fez aqui em Rio Preto? Era aquele Monte. IPA? Ah, em Monte E tem era, também? e era interno também? O IPA, sai fora, cara. Não é? No IPA? Eu fui provocar o rapaz agora. Agora segura. Mas você era interno? Era interno. E muito novo também, eu fiquei um ano. Também. Ficou um ano também. Houveram vários problemas na escola na época, sabe? Assim, um monte. E carpia, fazia plantação? Tudo isso. Aham. Mas o problema lá foi questão de conflito com o pessoal, briga, tinha bastante lá. Aí né? vem falar que não era no IPA. Motim, né? Colchão. Você sabe o que é o IPA, né, mano? Sei. Um abraço, pessoal do Instituto Penal aí, Agrícola. Mas deu certinho, hein? Só pela graça. E eu caí na armadilha, né? E deu certinho. Mas, ô, Marco, mas você, esse encontro se deu mais ou menos, você estava onde com a fé? Eu estava em Brasília. Brasília. Neste momento eu estava em Brasília. Morou em Brasília? Morei em Brasília. Rapaz, eu nasci há um lá. tempo atrás, você Quem nasceu em nasce lá Brasília? o quê? É Candango. Não, você já errou. Candango foram os que chegaram lá para Foi. trabalhar, né? Tem até Candangolândia lá, né? Isso, exatamente. Não, vai, pula essa parte. É brasiliense, não é? Brasiliense. Mas você torce pro brasiliense, Que não? jeito, nem tinha time na hora quando eu nasci lá, rapaz. Então, eu comecei aí dentro desse processo, né, de ir e vir de casa, um processo de tentar se colocar mesmo. Minha mãe foi muito visionária nesse sentido, assim, porque abriu mão de ficar com os filhos, né, de ter os filhos próximos e fez a gente ganhar o Goiás, como se diz, né? Uhum. Então, aí eu comecei o meu curso em Dourados, curso de Direito. Comecei a fazer em Dourados. Aí você me pergunta, né, por que você escolheu o curso de Direito? Eu queria só jogar bola, queria sempre, como era uma cidade pequena, vivia, né, o dia inteiro fora de casa, jogando bola, praticando esporte. Então, assim, meus pais sempre me deram muita liberdade, inclusive para meu filho, o que você vai querer ser da vida? Como é que é? Nunca teve isso, assim. Sempre tivemos um cuidado muito bom de instrução, meus pais muito corretos, mas nada assim vinculado e aí, você tem que se encaminhar para fazer alguma coisa. Minha mãe até era mais preocupada com isso, por isso o colégio agrícola. Uhum. Queria que eu me afastasse de namoradinhas, essas coisas assim, na idade, né? Falou, vai para lá para sair desse meio. E aí o curso de Direito veio como um acidente, assim. Vai fazer o quê agora? Chegou na hora, e aí, vai fazer o quê? E aí eu tinha amigos, acho que tinha uns 3 ou 4 amigos que iniciaram o curso junto comigo como vocação, como ser advogado mesmo. Pensando ser vocacionados, né? E é interessante que desses 4, 3 não prosseguiram. Se desencantaram com o curso. E eu, em contrapartida, eu me encantei com o curso. Na hora que eu caí lá de carona, de paraquedas, no primeiro semestre, eu me encantei com a leitura, com a lei, né, de forma geral, com a doutrina jurídica. E aí foi assim que eu avancei. Só que, aí voltando a morar em Glória, meus pais tinham um sítio. E eu comecei a ajudar no sítio, a cuidar do manejo de porcos, de suinocultura. Eu trabalhava no Banco do Brasil, fazia o curso e ajudava na suinocultura. E a suinocultura, ela tem uma característica. Quem trabalha com suíno, muitas das vezes não consegue nem comer carne de porco, porque o cheiro fica impregnado em você. Você fica com o cheiro impregnado. É impressionante.
Teve vezes no Banco do Brasil, que era onde eu trabalhava, o gerente chegava para mim, Marco, pode passar o dia em casa hoje, pode ficar por lá mesmo, teu cheiro tá muito forte. Porque a gente passava, muitas vezes, fazendo carregamento de suíno, Uhum. e o carregamento tem que ser à noite. Ele começa à noite e vai até a madrugada. Porque como o porco fica em confinamento, ele fica ali por um período de 120 dias, 4 meses ali, mais ou menos, ele praticamente não anda. Então, a chance dele ter um infarto é muito grande. Perde-se muito, muito animal só no transporte do barracão até o caminhão, dependendo da temperatura, do calor, porque ele não aguenta andar de tão parado que fica, né, durante todo esse tempo. Então, faz-se à noite, de madrugada, para que ele tenha uma incidência menor de... Então você trabalhava com seu pai ali na propriedade e trabalhava no banco, é isso? Isso, de dia eu trabalhava no banco. Puxa. E ali o manejo, então, era tipo granja? Era Granja, dar ração, fazer limpeza. Porque às vezes a gente costuma ver aqui mais na região o pessoal criando porco caipira e cria tem lá Não, eram 1.200 porcos a cada criada, né? Eram 1.200 porcos que eram entregues. Hoje não tem mais, hoje acabou. Mas eram bastante porcos para cuidar. Isso não tem relação com o teu time de futebol, não, né? Porque Nenhuma. você começou Nenhuma. falando aí do Não, nenhuma. Corinthians. Não, eu sou Flamengo. Sou Flamengo. Você tá falando sério mesmo? Sério, eu sou Flamengo. Mas Porque, Mato Grosso do Sul, Flamengo, tem... mas o Flamengo, ele nacional, é time? ele ultrapassa fronteiras, né? Entendi. É o maior do Tá. mundo. Você sabe, tem uma explicação técnica espero que a pra Duda isso, não né? ouça. Não, essa história da Globo pode... Não, Chama Globo. Nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Lógico que tem. Ô, Marco, aí então você trabalhava na propriedade, trabalhava também Você trabalhava também no banco, e como é que você foi gerente no banco, seguiu Não, carreira no banco? Como é Não, era um contrato terceirizado, era mais para eu colocar um dinheiro no bolso mesmo, era um contrato temporário que o banco ele conseguiu ali. Eu não era servidor público, não era funcionário concursado, né? Porque o Banco do Brasil acho que é por concurso. E então foi um contrato temporário. Veja, foi na época da implantação dos caixas eletrônicos. Senhor amado, faz tempo isso, hein? Eu lembro que eu cuidava dos velhinhos, porque imagina a turma tendo que ser educada com a cultura Você dos ficava caixas ali eletrônicos. na frente, ali, ficar no saguão. Isso. Eu posso ajudar. Isso. Hã? Quase eu posso ajudar. Isso. Mas hoje é muito fácil, eu posso ajudar, né? É porque era na época da implantação, então a senha dos velhinhos, a gente sabia tudo, a senha. Pensa, era uma Que responsabilidade. tentação enorme. Tentação. Tô pensando em responsabilidade. Tô brincando, e eu tô brincando, né, Felipe? Ah, não E sei. o contato com o evangelho Flamenguista. nessa época era só de visitar, de repente, alguma igreja. Eu sei que o presbiterianismo ali na região é forte, na cidade de Dourados. É forte. Né? Teve ali um trabalho muito... Foi inclusive com os indígenas. Até hoje tem a missão Até hoje tem. Cauás lá. Né? Agora me parece até que uma decisão recente do Supremo determinou a proibição, ou o Ministério Público Federal quer que se proíba a propagação do evangelho por entender que interfere na cultura deles. Tem essa questão atual aí. Eles estão com uma dificuldade lá mesmo. E olha que tem um benefício enorme, né? Porque é um hospital gigante lá enorme. Você sabe que reserva. Aí mais pra frente, eu não vou conseguir, acho que, fazer uma ordem Uma linha do tempo. concatenada e cronológica aqui. Mas aí houve um tempo depois que eu trabalhei trabalhei no Ministério Público Federal e trabalhei com indígenas. E a questão indígena ela é muito interessante. Realmente há um preconceito enorme. Há erros e acertos dos dois lados. Mas a questão do Kaiowá, especificamente, ela é muito interessante porque ele é conhecido como um índio coletor. E o índio coletor, e aí vem a explicação por que é uma comunidade que tem tanta incidência de suicídio, de problemas com bebidas alcoólicas, porque eles são conhecidos, no meio indígena isso, né? Uhum.
como uma tribo que não... que ela vive com o que tem. Ela não se preocupa em plantar, em guerrear, né? Aí você pega, por exemplo, a tribo Cadiuel, são tribo de guerreiros indígenas. E tem essa tribo ali na região também? Tem né? lá para cima, lá mais próximo de Corumbá. Tá. Aí tem essa, aí Pantanal é mesmo, né? isso ali, aí quando talvez vocês vão se recordar de notícias, né? Houve épocas de grandes conflitos, é por causa desta tribo, que é uma tribo guerreira, tribo que avança. Tem outra tribo que é conhecida por, me falha o nome agora, mas conhecida por ser agricultora, né, de plantio, originalmente mesmo, como povos originários. Então é muito interessante essa questão classificatória dentre os próprios indígenas, sabe? Entendi. Sem Não é algo interferência. que a gente está taxando Isso, eles, taxando, tá não. dentro da cultura Dentro deles, da né? cultura deles. E aí vem essa explicação, né? É uma comunidade que da natureza deles, eles não fazem muita coisa. Uhum. E aí com o avançar, né, da sociedade, eles são mais sujeitos a essas circunstâncias de gravidade de saúde pública mesmo, né? Que triste. É triste, né, assim, da gente ver que, né, todo o trabalho, esforço, né, que houve, embora, assim, que, igual você mencionou, existem erros de todos os lados, assim, né? Mas a gente sabe que foi feito um trabalho, hoje é um trabalho consistente e relevante lá na Sim, região, né? aham. E, de repente, hoje eles enfrentam dificuldades de continuar esse trabalho, né? Dando ali toda a estrutura e ali na região que é natural. Aí a pergunta que eu, né, voltando lá atrás, é se nessa época que você estava ali, você já tinha saído e voltado para Pra cidade Glória, natal, pra Glória, aham. E voltado para Glória. Glória de Entendeu? Dourados, né? Tem um Querendo ou não, louvor, você não acaba sei se você tendo- conhece, tem um louvor que chama Queres ir pra Glória? Conhece o louvor, não? E era um morador de lá que... Não. Você já tinha o contato com a presbiteriana ali? Com o presbiterianismo? Tinha contato então? com os meus amigos. A gente, na adolescência, a mãe dos meus amigos sempre me convidava para ir. Cheguei aí em acampamento. Aí a gente começava a ir. Agora, né, depois de velho, a gente começa a lembrar de uns insights assim. Aí eu me lembro que a gente ia para a igreja, ia para o culto. Eu amava o culto, achava maravilhoso. Mas a gente ia para o culto ou para a missa, né, numa cidade pequena, obviamente era um pré-requisito para depois você sair, Passear. ir para baile, ir para festa. Era condição, né? Era condição. Mãe, eu tô indo, né? Mas o depois não precisava falar. E eu me recordo de que a gente saía do culto e eu falava, cara, mas agora a gente vai pro baile? Não combina, Não né? combina. Aí eu lembro dos meus amigos, Marco, para. Quito, meu apelido é Quito lá. Quito, para. Você tá... Você tá querendo você tá se convertendo. Não, vamos pra festa. Vamos pra festa pra você não... Os meus amigos presbiterianos... Que te levaram pra igreja e falaram, peraí. Não, peraí. Não tá se entra nessa... convertendo. Não, Você tá peraí. exagerando, né? Exatamente. Meu Deus. Depois de juventude, com namorados em outras igrejas, também aconteceu isso. Falei assim, poxa, a gente acabou de sair do culto, aí agora a gente vai, né, namorar, assim... não, você... Já sei o que tá acontecendo com você. O Espírito Santo tá querendo... E eles não estavam errados, de certa forma, né? Pelo contrário, né? Estavam corretos. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era essa... Igual o Eduardo estava me contando aqui, essa perseguição, né? Eu, inclusive, esse final de semana, acho que estávamos todos lá na igreja, o reverendo Misael trouxe um sermão muito impactante. O título foi O Espírito Santo Conduz. Uhum. Até não tive a oportunidade de encontrar ele, mas queria ter encontrado para fazer observação. Olha, pastor, o Espírito Santo conduziu o sermão, porque foi realmente estrondoso. E eu acho que tem muito... Aí eu estava preparado para, se isso aqui parecesse mais uma CPI, eu ia dar a resposta igual a maioria dá. O pessoal não fala, me reserva o direito de ficar calado. Eu iria utilizar o Espírito Santo conduz. O Espírito Santo conduz. Para todas as respostas, o Espírito Santo conduz. A grande verdade é essa mesmo, né? Resumindo, assim, a gente vê a história daquilo, da maneira como a gente é alcançado pelo Evangelho, é assim, é o próprio Deus agindo, né?
e nos resgatando. É. A gente caminhando nessa linha do tempo aí, você sai de Glória depois? Eu saio pra de Brasília? Como Não, que é? eu saio de Glória, vou para Campo Grande, morar numa república, depois inicio o curso em Dourados, moro numa república também, com uma turma muito legal, eram todos evangélicos, éramos em 7 na casa, tinha o Lázaro, que morava numa edícula, e aí tinha o Jackson, ele brincava, ele falava, Lázaro, saia pra fora, porque ele ficava na edícula lá. E aí acho que era eu e o Lázaro que não éramos convertidos. Eles eram da igreja quadrangular, a turma do poder, a turma, né? E aí frequentava com eles ali também. Mas você foi para essa república Fui para por acaso ou não? Fui para estudar. Eu precisava estudar em Dourados. Mais uma vez, minha mãe queria que eu saísse da cidade e eu ficasse lá em Dourados. E aí, então, fui morar em Dourados para ir para o curso, para fazer o curso lá em Dourados. Direito. O direito, a continuidade do direito, né? Porque comecei em Glória. Indo de ônibus todos os dias. Saía 5 horas da tarde, ia para a faculdade, chegava às 7h30, voltava por volta de 1h da manhã. Isso todos os dias. Aí, então, migrei para morar em Dourados. E aí, minha mãe achou essa república para eu morar. Uma república cheia de crente. Cheia de crente, numa época em que crente era problema, ainda é, né, problema, mas assim, sabe aquela história, ixi, esse menino vai se converter, essa história aí de ser crente, né, houve uma época, hoje, não sei, hoje não tem mais muito isso, mas era a preocupação dos pais, nossa, esse menino vai se converter, vai virar crente, aqueles que eram de tradição católica, né? Muitas vezes falavam assim, "Ih, agora vai virar crente, exatamente, vai abandonar a igreja, isso, né?" como se fosse para a igreja, né? E aí tive contato com essa turma, isso foi mais uma vez o evangelho me rodeando. Só que aí eu comecei a ajudar, eu ajudava muito os meus pais no sítio, porque eu gostava. Era um sonho de criança, era uma realização de criança isso, ficar no sítio, cuidar das coisas. E eu comecei eu faço o curso protocolarmente, estou cumprindo aqui minhas obrigações, mas eu tinha muito prazer nas coisas da terra. Você voltava sabe? final de semana para... Isso. E aí meus pais viram que aquilo ali não estava dando muito certo. E aí minha mãe, eu tenho um tio que mora em Brasília, ele é funcionário da Câmara dos Deputados, ele é servidor público, só que a função dele é ser segurança do presidente da Câmara, era essa a função dele. E ele passou por vários presidentes, e minha mãe me mandou para lá, para Brasília, para eu passar umas férias lá. Mas conhecer um pouquinho. Conhecer um pouquinho e tudo. E aí eu me encantei com a cidade. Achei a cidade de Brasília, assim, fantástica. Respira direito aquela cidade. Respira... depois, mais tarde, fui descobrir, né, a questão dos concursos públicos. Foi lá que eu me despertei para isso. Até então, eu estava na metade do curso de Direito, em Dourados, e não havia... Eu sequer pensava sobre fazer concurso. Fui visitar o meu tio e já vi prova para fazer transferência. Transferi o curso para lá e fui morar com ele, em Brasília. Então foi assim essa foi a minha derradeira saída de casa. Depois disso não voltei mais. Solteiro nessa época, né? Solteiro. Mas aí no final de Brasília, aí terminei o curso lá. Meu sonho era advogar. Então daí, né, na conclusão do curso de Direito, eu queria muito advogar. Falei, nossa, isso aqui é para mim, eu quero advogar. E tentei, no final do curso, já iniciar a advocacia, mas aí faltou... não tinha perfil de captação. Captar clientes, né? É algo que a faculdade não ensina. Aprendi muita técnica e tudo, mas não captava clientes. E aí tive problemas financeiros. E aí a atmosfera lá de Brasília me pegou nesse sentido dos concursos públicos. Partir para concurso. Te impulsionou para estudar. E aí pelas necessidades, né, de estabilidade, de você ter um ganha-pão, né? Eu passei muito cortado, sabe? Passei momentos muito difíceis, assim, com relação a sustento mesmo. Mesmo sendo solteiro, vivia por minha conta. Então, passei momentos muito difíceis e eu acho que isso me fez enxergar no concurso uma possibilidade de
de Estabilizar. de estabilizar essa parte da minha vida. Não é nem questão de ganhar dinheiro, era questão de eu fugir dessa gangorra, sabe? Que eu vivia. Aí, ali foi a aproximação com a igreja, com o evangelho, foi nessa época? Foi. Aí tive uma namorada lá, conheci, aí ali eu me converti, realmente. Ali eu me converti numa... Aí você não precisa dar detalhes, né? Não é sua esposa. Não é essa esposa. Mas não tem problema, não. Thalita é tranquila com relação a isso. Thalita me roubou dessa namorada, então ela é. Pra ela é. Um troféu. Exatamente. Me converti na Igreja Cristã Maranata. Não sei se vocês conhecem. Pentecostal. Bastante. Bastante. Mas aprendi muito, respeito muito a igreja. Também casei com a Thalita nesta igreja. Uhum. Porque daí, então, finalizando a Você história... conheceu ela lá? Não. Não. Conheci Thalita vindo passar um final de ano com os meus pais. Thalita era amiga das amigas da minha irmã. Fomos todos, se reuniram para passar em Bonito. Conheci a Thalita em dezembro de 2005. Em um ano a gente se conheceu, namorou e casou. À distância. Na época do MSN. Vocês lembram disso? Não? Opa. Lembra? Então, era a época do Orkut também, mas a gente não usava não o Orkut. O Orkut era... Casou então em 2006 ou 2007? Essa pergunta Pegou o homem. Olha... Agora você tá perdido em casa. Casei em 2006. Eu casei em 2006 também. 2006? Eu casei em 2007. Aí. Casei em 2006. Queríamos muito, quis de todo custo. E aí, mais uma vez, né? Faço menção ao sermão do pastor Misael. De que maneira a gente consegue entender como o Espírito Santo conduz a gente? É uma voz, né? Suave, como a voz do Felipe, que fala com a gente, assim. Então, assim, a gente tentou a todo custo ficar em Brasília. E eu nessa peleja de tentar arrumar um emprego aí agora para casar, aí já com Thalita. A gente se conheceu, foi tudo muito rápido, os dois já meio velhinhos, assim, com relação à idade para casar. Minha sogra me ajudou muito nisso, porque Thalita viu alguns defeitos, né? Ele tem o dentinho separado e tudo. Mas minha sogra falou assim, minha filha, pega essa oportunidade, porque vai passar outra. A voz da sabedoria, né? A Da voz sogra. da sabedoria. Mas isso aí a gente resolve fácil com o nosso dente. Não posso Ela fazer falou propaganda aqui. Eu não posso fazer propaganda aqui, é no outro podcast. Ah, é? Ou pode? Não Não pode. sei. É do Gustavo, você É. fala? Ah, ele faz parte Ele faz aqui do parte daqui. podcast, Então, né? Gustavo Fávaro, nosso dentista, QR Code na tela. Brincadeira. Antigamente ele tinha voz ali, né? Teve uns episódios. Ele que não tinha quer voz falar, a ativa. voz dele tá aqui, ó. É. Aqui, ó. Ah, É só puxar lá. Podia puxar lá, né? Era a É, hora, hein? Dá Mas um- se ele não gancho, quiser hein? falar, eu falo por ele. Eu consigo, mas tem que marcar um horário com a Maricilda. Mas é isso. É isso. Bom, então eu e Thalita casamos. Né? A Thalita estava na igreja batista nessa época, mas foi criada na igreja presbiteriana independente. A Thalita em Presidente Prudente. E estava morando em Campo Grande, eu e ela querendo nos casar. E aí, vamos morar em Brasília ou vamos morar em Campo Grande? Aonde que a gente vai começar a nossa vida? Aí tentei levar ela para Brasília. Ela arrumou um emprego em Brasília, mas eu não arrumava emprego. Não arrumava emprego. Ia estudando para concurso. Passei num concurso para procurador do estado de Roraima. perto, hein? Fui fazer prova em Boa Vista. E já tinha a gente ia fazer a lua de mel em Cancún. São 6 horas de viagem de carro, de Boa Vista para Cancún. Nossa, pertinho. Gasolina era centavos, acho que até hoje é centavos lá. Mas depois os índios fecharam lá e virou também. Tem um estreito lá que o pessoal fala que antigamente passava, agora não passa mais, né? E assim, na verdade eu não passei nesse concurso, eu fiquei por 0,364 décimos. Era muito caipirão, não sabia recorrer dos concursos, nas provas ainda. Se eu tivesse recorrido, teria passado. Mas mais uma vez, né? A gente sabe que é Deus. Minha sogra desesperada. Meu Deus do céu, como é que... Boa Vista? Para você ir de avião para Boa Vista são, sei lá, 6 horas de avião. É uma coisa assim... E aí não deu certo. E aí, então, fui visitar o meu sogro e minha sogra. Levei um tuiuiu para eles.
Não a ave. Passa? Não. Aquela de jardim, Ah, só tá. que desse tamanho, assim. De cimento. Aquela que vem uma base, né, de madeira, assim, do tamanho real de um tuiuiu. Meu sogro falou, mas o que esse Cara, monstro, tem na cabeça. esse tuiuiu? Aí pedia a Thalita em casamento nesse dia. Aí você quer dizer que o tuiuiu A era só pra você estratégia. pedir. Estratégia, não? Pedir a Thalita em E é casamento. a marca do Mato Grosso do Sul, Tuiuiu, não É é? a marca do Mato Grosso do Sul. Exatamente. E uma das, né? Tem arara azul também, que é muito forte. Mas veja, pedi a Thalita em casamento com a bênção dos meus pais e a bênção dos pais dela, eu sem trabalhar. Olha que loucura. Pela fé. Pela fé. Pela glória. Disse qual era o plano. O plano, a Thalita trabalhava, então ela sustentava a casa e eu ia estudar para passar no concurso. Último caso, vocês voltavam pra glória. Eu tentei algumas vezes isso com ela. É mesmo? Mas ela, de Não. jeito nenhum, pra Glória eu não vou. Ela falava. Pra Glória ela não ia, não. Mas eu tentei algumas vezes. E aí, o que acontece é que eu olho pra minha vida assim, foram muitas idas e vindas, inclusive nessa questão dos concursos. Então, ok, eu vou estudar para concurso. Mas um homem dentro de casa, a mulher trabalhando e ele dentro de casa, por mais que ele esteja engajado nesse projeto, não é fácil conviver com isso. Não é fácil. Então, eu ficava um tempo, aí eu não aguentava, aí eu já ia procurar emprego. Escritório de advocacia. E é interessante, né? Porque o meio advocatício, ele é muito ferreiro com espeto de pau, né? Paga-se muito mal, não tem registro em carteira, nada, sabe? Uhum. Por mais que se trabalhe com a legalidade, né? Com as leis, é um ambiente É verdade, muito, né? muito complicado. Ah, você conhece bem, né, Felipe? Ah. E então eu ficava nessa, estudava um tempo, aí não aguentava e trabalhava, ficava indo e vindo. Até que a água subiu, que foi quando Thalita ficou grávida, da Mariá. Uhum. Aí eu falei, nossa, agora o bicho pegou. Eu vou ter uma filha e tudo. Mas estava nesse processo de estudo, só que eu não conseguia passar nos concursos. Não tinha essa continuidade também por conta dessa pressão, né? Isso, exatamente. E eu acho que, só fazendo uma observação, até para os jovens, né, que de repente vão ouvir aqui o podcast, eu acho que um homem, eu não sei, né, aqui, se algum de vocês já passaram por isso, de ficar desempregado. Uhum. Eu acho que o homem, quando ele fica desempregado, ele passa por um momento de desafio mesmo, sabe? Uhum. Sabe Jacó, quando ele passou a família dele toda na frente e ele ficou ali lutando com o anjo ali. Eu acho que eu passei muito por isso. Aí entra a história da moto. Eu tinha uma moto em Campo Grande, o nome dela era Bete a Feia. A moto? A moto, eu dei o nome dela de Bete a Feia. Era uma Hunter 90. Nossa, é muito feio mesmo. Ela é muito feia, mas eu tive muito carinho com ela. Nossa, ela... Cuidava dela. E aí o que acontecia? Eu advogava nessa época no escritório que eu pegava a parte trabalhista. Então eu ia com essa motinha, eu colocava vestido, terno, gravata, aí eu ia para as audiências. Só que Campo Grande chove muito. Então eu saía do escritório, eu colocava a roupa de motoboy para proteger da chuva. Capa, tudo. Andava como um... E o pessoal não te motoboy. parava? Só faltava a caixa. O pessoal não te parava achando que era mototáxi? Falava assim, me leva ali. Não, eu não... Eu era focado. Eu era focado para chegar no horário da audiência. Eu acho que não, porque de Hunter ninguém... ninguém quer andar, não. Brincadeira. Então, a minha história com motos, elas sempre foram de baixíssimas cilindradas, mas de muita, muita, muita utilidade. Aí eu chegava no fórum, eu ia para as escadarias, porque como é que chega um motoboy num fórum trabalhista, né? E aí, é óbvio, tem cliente lá te esperando. Então, eu ia para as escadarias com a roupa de motoboy molhada, eu largava as roupas lá na escadaria e descia, tipo Superman mesmo, saía com... Sabe, de motoboy. Com uma identidade e saía com outra. Isso, exatamente. E pastinha. Saía, e pastinha, e aí fazia as audiências, depois a roupa ficava secando, muitas vezes estava molhada de chuva mesmo, e fiquei um tempo advogando assim.
Até que, bom, aí vem os filhos, né? Nesse momento eu começo a intensificar mais os estudos para concurso, até que eu começo a entender esse negócio de estudar para concurso, que é algo assim que se aproxima aí muito da questão dos atletas, porque se você não se empenhar acima de todas as outras coisas, realmente é muito difícil de passar, muito difícil mesmo. Então chega um momento em que eu não participava de mais nada, e aí entra, né, o companheirismo, a lealdade da minha esposa, Thalita, que segurou as pontas durante um bom tempo, porque aí eu trabalhava de manhã, eu estudava, na verdade, de 4 da manhã até às 7h30, acordava às 4 horas, 3h50, estudava de 4 às 7, 3 horas de estudo, trabalhava, de manhã eu conseguia fazer um horário seguido, e às 2 horas da tarde vinha para casa, aí eu ficava com a Mariá e com o Daniel pequenininho, a Thalita chegava em casa, aí a gente tomava um café ali, comia alguma coisa e eu ia estudava até às 11 horas da noite. Eu sei que somando, eu também conseguia estudar no trabalho, dava mais ou menos de 10 a 12 horas de estudos por dia. Aí assim que eu consegui passar nos concursos. Nesse tempo eu consegui passar. Passar, né? Não ser chamado. Aí é outra história. Ser chamado já é outra história. Aí já foi aí houve mais uma condução fortíssima Mais do uma Espírito luta. Santo. Mas você vê que é aquilo que ele estava falando, né? Quando a gente vê a questão de você entender o papel do homem e da mulher, né? A questão de que a mulher sabe edifica a sua casa, né? E essa questão de compartilhar, de estar junto mesmo, né? Os momentos de dificuldade, ela fala, não, tamo junto, aqui, né? eu tô aqui, né? Dá todo o suporte. Vai à frente que eu tô aqui, né? Vai para cima. E Realmente. se eu não me engano, foi até no sermão também que você mencionou do reverendo Misael, que ele comenta a respeito disso, da questão da masculinidade, né? Que antes disso, ali, até o texto de Efésios, ali a gente tem que o grande chamado ali é a sujeição a Cristo. E como que essa sujeição realmente é aquilo que vai dar a base, que vai consolidar uma postura de masculinidade, feminilidade, né? E às vezes a gente tem tantas coisas que estão aí sendo faladas e de repente aquilo que realmente é a sustentação não se é tão assim, se dá tanta importância como deveria, que é isso, né? Você olhar, ter esse companheirismo, ter essa postura de se dedicar, mas crendo em Deus, né? Crendo, colocando ali o coração em Cristo, buscando fazer a vontade dele. Isso que Mas eu chorei muito, viu, Felipe? Chorei muito nessa Hunter 90. Andando nela, cara, sofri muito, chorava. Ah, chora mesmo. Capacete, nossa. Não, brincadeira. Porque é por causa da situação, né? Mas eu acho que... Não quero ser cruel, assim, não é... Mas eu acho que passar por isso forja você, né? Você passar por situações muito difíceis forja você a encarar coisas mais fortes, né? Até maiores. Eu acho que essa experiência sua, igual você chamou a atenção para aquele jovem que esteja aí acompanhando, ouvindo, eu creio que seja importante nesse aspecto mesmo, de em meio a situações, de repente, uma dificuldade, de uma situação de falta de oportunidade, emprego. Exato. A primeira coisa, essa pessoa, esse crente, esse homem ou mulher, se manter fiel, né? Se manter ali buscando a Deus, a dependência de Deus, né? Crendo na mão abençoadora, cuidadosa de Deus e a partir disso se dedicar, né? Se dedicar e crendo... se esforçando, sim, mas sempre crendo na bondade de Deus. E nesse meio tempo, nessa toada, você encarar que chegam pessoas novas na igreja, amigos, irmãos, e eles vão passando essa fila, não é uma fila, quem chegar primeiro, né? Chegam, passavam em concursos, tinham seus pleitos atendidos, você fala assim, ué, mas por que eu não? Por que eu não, né? Mas a história de cada um, com Deus, ela é única, né? Não tem...
Isso também é outro detalhe, que muitas vezes a gente usa essa régua, né? De ficar se Comparação. comparar. Exato. E a gente precisa crer que Deus ele tem propósito com a gente, né? Ele está trabalhando na nossa vida. E para quem está ouvindo, mais uma vez, às vezes se a gente fala questão de jovens, é porque para quem é jovem, talvez isso seja mais novidade, né? Porque sai de uma vida de uma maneira, que as coisas acabam acontecendo de uma forma, mas quando casa, quando as coisas... É o impacto, né? E depois, com a idade, acaba já ficando um pouquinho mais calejado. Mas vale também para quem tem uma certa idade, de repente está numa situação difícil, de se manter ali, buscando a Deus, trabalhando, se dedicando, mas acima de tudo, crendo em Deus, né? Infelizmente, a gente vê, às vezes, a situação apertando dessa forma e de forma muito triste, né? Às vezes, jovens já começam a ter problema no casamento, ao invés de se unir, né? De fortalecer, de ter esse tempo para um auxiliar o outro, se aproximar um do outro e os dois se aproximarem de Deus. Infelizmente, muitas vezes a gente vê esses problemas trazendo... rachaduras, né? E é muito triste. Então, eu acho realmente... que isso pode ter até um pouco a ver com uma geração que a gente vive de imediatismo, né? As pessoas, por exemplo, agora está encontrando um amigo, ele falou, um amigo, eu comentei de você para um outro amigo, e ele queria saber qual é a receita, qual é a fórmula, né? Assim, não tem muita fórmula. Não tem um caminho ou um atalho que substitua o trabalho duro. Não tem. Se você, né, pegar histórias das pessoas que chegaram em algo, o que tem é trabalho duro, né? Eu costumo dizer, no caso dos estudos, o que tem é sentar, né, o bumbum na cadeira e ficar por horas, né? Fora disso, está cheio, né, de fórmulas aí na internet, cursos. Que são técnicas, né? Mas na hora nada substitui ver... a técnica que você mesmo vai construindo, né, na sua jornada. É interessante isso aí, porque uma coisa que eu converso muito com a Duda, né? Eu já passei por isso também, questão de estudar para concurso. E uma das coisas que eu aprendi e que me trouxe um pouco mais de resultado era você tentar entender qual é a melhor maneira de você aprender. Porque tem pessoas que uma difere da outra. Tem gente que só de assistir aula memoriza, tem gente que precisa escrever. Então, você construir a tua metodologia de estudo vai te ajudar muito. Tem gente que precisa de todas, né? Tem gente que precisa de todas. E é o que você estava falando, né? Você começou a se dedicar mais, e aí você aprendeu, você entendeu como que você deveria fazer, e aí a partir daí você começou a ter os teus êxitos. Isso. Eu acho que o concurso, assim, estudar, assim, é uma briga com você mesmo, né? Uma briga enorme. Porque às vezes as pessoas falam, é tantas vagas para... É tantas pessoas para uma vaga, né? Não tem isso aí do concurso? É tipo 300 pessoas para uma vaga, né? Bem mais. Vamos falar em 1.000 pessoas para uma vaga, só pra gente ter uma base. E aí, cara, você não tá brigando com 999, você tá brigando com você mesmo, você tá desafiando você mesmo. Porque se você fica pensando nas 999, você não... Né? Você perde o foco, então você tem que Tem um filme, né, que você passar. falou, eu lembrei de um filme de atleta. Eu assisti um filme recente agora que fala, usando essa mesma... eu não vou lembrar. É um cara que é um técnico de basquete, assim, ele usa essa mesma... né? Quem você precisa vencer é você mesmo, né? Então, é bem essa linha. Você também usou, né? Mas essa questão do atleta, né? E tinha, quando você... Uma dúvida, assim, vindo pro nosso contexto, quando você estava nessa parte de estudo, você sentia que você tinha alguma força, assim, sabe? O Espírito Santo, Deus sempre te falando, continua. Você sente isso? Porque, assim, quando eu tô em alguma dificuldade e é brigando comigo mesmo, até no meu negócio, a gente se desafiando para fazer alguma coisa, né? Pelo meu negócio, pela família e tudo. Quando é uma coisa de Deus, acontece. Né? Deus faz acontecer isso, coloca a mão dele e a gente nem pensa que não vai. E você tinha esse sentimento? Alguma coisa assim, não? Eu tinha sim, mas mais na base da fé, confiando que Deus iria providenciar os caminhos necessários para que eu desse os passos. Porque, imagina, né, tem um versículo, eu acho que fala assim, abra sua boca e eu colocaria as palavras na tua boca. Aí a pessoa
Eu tô falando de um caso real, uma pessoa que eu conheci, que ele foi para cima, foi para um púlpito e ele abriu a boca e ficou esperando Jesus colocar, segundo o entendimento dele, colocar as palavras na boca dele. Imagina que coisa estranha. Então, eu estou usando esse exemplo para dizer assim que não adianta você sentar, aguardar e esperar. As coisas não vão acontecer. E tem uma frase antiga, que eu não sei de quem que mas talvez você conheça, pastor. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se, acho que Deus não existisse, uma coisa assim, ou trabalhe como se só dependesse de você. Acho que é algo assim. Então, eu acho que é por aí. A partir do momento que você está engajado, seja para qual atividade for, eu acho que desta forma, você faça a tua parte, né? Cumpra acima daquilo que você pode cumprir, e aí as coisas começam realmente a acontecer. Então, confiar que Deus iria fazer isso, eu sempre confiei, Felipe, mas sabendo que eu precisava pôr a mão na cumbuca, senão a coisa não iria acontecer. Seria dedicação e fé ou fé e dedicação? Dedicação e fé. Dedicação e fé. Você tem que dar o primeiro passo. Eu acho que eu já até mencionei esse versículo aqui em algum episódio. Neemias 4:9. Ali o contexto é um contexto de reconstrução de Jerusalém e eles estavam enfrentando bastante oposição nessa reconstrução ali, depois deles saírem da Babilônia, né, no período ali que eles estavam ali que eles estavam exilados, né, e nessa reconstrução, enfrentando aqueles desafios, no versículo 9 do capítulo 4 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E essa disposição que eles estavam ali para enfrentar a oposição e fazer a reconstrução é que eles estavam orando a Deus e como proteção estavam com guarda ali de dia e de noite. Então, assim, a gente deve ter essa disposição, embora, né, como o Felipe colocou, a questão de sentir, às vezes a gente não vai sentir, não é essa ideia, né? Ali o negócio, mágica, né? O negócio aperta de verdade mesmo, a dor é grande e de repente você está ali fazendo porque você sabe que aquilo ali é o certo a fazer, mas no entanto, em oração, buscando sempre essa dependência de Deus, mas sem deixar de fazer aquilo que deve ser feito, né? E não porque você está sentindo, porque você está com vontade de fazer, mas porque é o certo a se fazer. E talvez é aquilo que você falou hoje, por conta do imediatismo, das facilidades, né, que você tem, como do celular, você está aqui, você quer que um alimento chegue aqui, você manda uma mensagem, chega isso qualquer hora do dia. Você tem várias facilidades. A gente acaba se adaptando às coisas acontecerem dessa forma, e como você falou também, isso de forma rápida. Mas na realidade, e principalmente para aqueles que Deus está ali trabalhando na vida, construindo, forjando, a gente não tem como falar. Para um pode ser mais rápido, para outro pode ser menos rápido, para outros, né, talvez nem cheguem ali, talvez seja outra coisa, outra direção. Então, quando nesse sermão você falou, agora fica lembrando os insights, né? Você crê nisso? Você crê que Deus está conduzindo? Nossa, achei bastante provocativo. Né? Porque foi bem instigante, né? Instigante, exato. Porque, assim, a gente fala que crê, mas você crê mesmo que Deus está conduzindo? E aí? Ou você vai assim, hoje eu não estou sentindo bem, então acho que, se eu sentir aí, eu vou levantar e vou atrás. Se eu não sentir, eu não vou. Não é assim que funcionam as coisas. Você vê que interessante? Isso tudo eu já sabia, né? Mas aí, quando eu faço dessa forma, fazendo uma pergunta assim tão, né? Você instiga. Eu instigo ele a pegar a Bíblia e mostrar para nós a realidade. Parabéns. Né? Muito obrigado. É uma dupla aqui que... Né? Não foi esse o propósito, não, mas tá valendo. Toda vez que eu falo uma besteira aqui, dá tudo certo, porque ele vem me corrige biblicamente. Não, mas você não falou uma besteira, você perguntou. Não, mas eu falei a questão de sentir, né? E isso de sentir para mim era muito forte. Eu não vou nem falar, né, de outras... Mas não, eu creio que não é, Felipe, assim, por conta
dessa denominação que você está se referindo aí, ou de outra qualquer, mas do ser humano, às vezes, a gente tá muito tendencioso, né? A gente tem essa tendência, assim, porque a gente é emotivo, a gente tem essa... mas é justamente nesse ponto que a gente está sempre fazendo as coisas não pelo nosso sentir, aquilo que é vontade nossa, mas por aquilo que é certo, ou aquilo que é a orientação de Deus para nós. E em muitos casos também a gente não vai ter ali certinho escrito, é isso, e a gente tem que fazer crendo que Deus está conduzindo. E é interessante que, assim, foi realmente muito impactante a colocação do reverendo, porque ele faz a pergunta, poxa, a gente lê que Deus é o Criador, que é o Deus que sustenta, que é o Deus provisor, que provê todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas a gente crê. Por quê? Porque nós somos muitas vezes tomados por ansiedades, por imediatismos e preocupações, e deixa tudo isso de lado. E ou, às vezes, muito pelo contrário, traz isso para a nossa vida, esses sentimentos, de forma que, né, a gente fica cego, né? Duas coisas aí. Uma foi que eu te perguntei e eu fiquei, cara, é verdade, eu não pensei nisso. Tive fé, todo tempo tive fé, né? Que ia dar certo, que Deus estava providenciando e tal. Mas veja, mas com base em um versículo que eu acho que talvez seja que o crente ele precisa se apropriar demais disso, que eu não sou bom de decorar, mas o salmista diz assim: fui jovem, sou velho e nunca vi o justo mendigar o seu pão. Isso, eu acho que, assim, se a gente vamos fazer uma análise. Vamos sonhar aqui. Eu acho que Deus trata isso com muito carinho, porque se você pegar o cristão, ele pode passar por várias situações. Eu me sinto desvalorizado como homem porque eu não estou aqui provendo a casa financeiramente. Eu fui mandado embora injustamente. Mas assim, de uma forma ou de outra, a gente vê dia após dia o Senhor tratando esse versículo com muita propriedade, de forma muito concreta. O justo, ele não mendiga o seu pão. Não, você não vê isso, o justo mendigar o pão. Então, quando você fala assim, você teve fé, você creu, eu cria nessa palavra. O Senhor não ia me fazer mendigar o pão, sabe? Eu tive a ajuda da minha família, da gente ir para passar final de semana na casa dos pais e voltar com Tupperware. Voltar com pote de sorvete, de comida, porque não tinha como sustentar o mês, né, inteiro com comida, tudo. Então, a ajuda da família. Aí você vai falar, você mendigou o pão? Não mendiguei o pão. Era provimento do Senhor. Né? Então, eu desafio, de verdade, eu desafio um justo, falar assim, não, esse versículo aqui, né, por mais que possa ser louco falar isso, né, mas eu acho que o Senhor trata com muito carinho, muito zelo esse versículo. O justo, ele não vai mendigar o pão. Por mais que as circunstâncias possam mudar, ficar adversas. E isso porque eu entendo esse versículo sendo um apontamento direto daquele, né, que nos resgatou, e é na justiça dele, né, do seu filho que ele sustenta, que ele cuida dos seus. Isso. Então não é a gente pensar nesse versículo, não era aquele tipo de pensamento só do pão, né? E também assim aquela ideia talvez assim simplesmente mística sabe, nesse sentido assim de ter como um amuleto essa ideia. Não é isso. Não. É realmente algo que, na obra de Cristo Jesus, o justo, o que realmente é justo aos olhos de Deus, todos aqueles que estão nessa justiça, ou que desfrutam da fé em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, estão sendo cuidados, né? Estão sendo amparados nessa justiça de Cristo. Deus está cuidando, Deus está alimentando, Deus está conduzindo, Deus está guardando, né? Aquele que busca o seu reino, a sua justiça, né? Ele vai estar fazendo, ele vai estar cuidando, vai estar suprindo. E a gente volta naquela parte, né? Que o pastor falou, você crê nisso? Quando você crê, você é entronizado no próprio Cristo, então você desfruta disso, né? Daquele que é dono de todas as coisas, não no sentido material, mas no sentido de espiritual mesmo, de quais são as promessas, de qual que é o objetivo, daquilo que Deus tem para nós.
Porque até essa tendência, a palavra que eu estava tentando é supersticioso, né? Supersticioso. Às vezes tem alguns textos, assim, às vezes a gente pega aquele texto mesmo como superstição. Assim, Às como vezes se pela fosse, ó, condição, né? Na condição, você tá você fala, opa, é isso aqui agora. agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui no bolso, carregar um papelzinho aqui, porque tem essa palavra, tem essa promessa. E é justamente aquele ponto que você tinha mencionado. A questão é a fé, né? É a gente crer naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, disse, pela fidelidade dele à sua palavra, né? Então ele assegura esse cuidado, mas não por nós, né? Não pela nossa capacidade, porque a gente é isso, é instável, né? Como o Felipe disse. Às vezes a gente vai sentir, vai ter dia ali, eu acredito que nessa luta aí, e todas as lutas que muitas vezes a gente está passando, vai ter dia que não, a gente vai conseguir, eu vou conseguir, é isso mesmo, mas vai ter dia... Depois de uma assim, prova, vai falar assim, não, Você isso fala, aqui nossa, acabou, isso não quem adianta. Mas aí você vai... Não, precisa ter fé. Você não está sentindo desejo, não está sentindo nada, não está... E continua mesmo assim. Continua porque é a fé na palavra de Deus, em Deus. O reverendo Nicodemos até fala nisso, né? Que é uma dificuldade a gente se manter firme, buscando a Deus sem sentir. Porque às vezes a gente fica balançado e fala, poxa, e aí? Mas nós temos a garantia, né? A palavra de Deus, a vida e a ressurreição de Cristo mostra isso. Então... eu acho que essa poderia até sugerir como título, né, reverendo, a questão de dedicação e fé, né? Que nós podemos nos dedicar, devemos nos dedicar por conta dos nossos mandatos culturais, por conta das nossas, por tudo aquilo, porque Deus nos garante força, graças, né? É bem legal a ideia para aquele concurseiro, né? Concurseiro cristão ter essa... A gente fala, porque é quase uma vocação hoje, concurseiro. Rapaz. Eu gosto de falar sacerdócio. Porque... Tem um irmãozinho até, um abraço pro Fernando, que ele tá nessa pegada. Ele tá nessa toada, Ele tá numa pegada forte aí. E ele já trabalha, já passou nisso, que ele trabalha, né? Mas ele quer... Cara, você vê como que é o propósito, você vê como que a pessoa, ela tem esse, né? Tem que colocar a mão, você tem que colocar a mão ali no buraco. Então, chegou momentos, porque nessa história toda, né, nesse tempo de estudo, tem algumas coisas interessantes. Eu vi, você começa a fazer provas nas salas, lugares, daqui a pouco você está amigo dos seus concorrentes, porque é por ordem alfabética, então vocês estão se encontrando. E assim, é estranho, daqui a pouco o cara some da fila, o cara não tá mais. Cadê fulano? Ele passou. Ele já saiu dessa. Ficou. E eu cheguei num momento em que tava chegando uma nova geração mesmo, uma meninada nova. Rapaz, eu não vou ter condição de lutar com esses meninos, não. Eles são mais inteligentes, né? Mais preparados, já saíram, já começaram a faculdade com imbuídos disso. Ô Marcos, só assim, a gente reforçando, né? Não é cartilha, a gente tá colocando aqui, não é... a gente falou, né, que tem uns que vai ser mais rápido, outros pode ser que demore mais, mas na tua história aí, quanto tempo? De início mesmo, de engajamento para concurso, até o concurso mesmo que você falou, não, agora estabilizei, é isso aqui. Antes de você responder, porque tem uma colocação que você deixou escapar aí, que você falou, o cara sumiu da fila. Né? E é uma máxima que quem estuda para concurso fala, né? Fala que concurso é uma fila. E que se você se mantiver estudando, aquela fila vai andando e uma hora vai chegar a sua vez. Né? Concurso não faz para passar. Se faz concurso faz até passar. E agora, quem vai pagar isso? Pô, quem paga a viagem? Quem paga a inscrição de concurso, né? Só esquece, essa frase só esquece de explicar isso. As minhas senhas gerais para coisas, né? Cadastros, coisas, é a data do primeiro cursinho que eu adquiri. Então eu sei quando começou, foi em 2004. Você vai falar a tua senha, né? Não, só 2004. Tá bom. Só o ano. Cuidado, né? 2004 até 2000... Até 2013. 9 anos. 9 anos de carreira. 9 anos. Entre idas e vindas, aí um tempo mais né, forte. Aí começaram a surgir os resultados.
cara, começou a surgir os resultados, aí ninguém te segura, aí você começa a ver o seu nome, e aí entra a nova jornada. Aí Thalita, como ser humana, chegou uma e falou assim, eu não aguento mais, eu quero trabalhar também, eu quero sair um pouco de casa e tudo, porque tenho tempo solteiro, tenho tempo, né, só casados os dois, tenho tempo com filhos. Então chegou uma hora que ela falou assim, eu quero trabalhar, eu quero voltar pro mercado e tudo. Eu falei, não, você tá certa. E aí, nesse tempo que eu comecei a passar em alguns concursos, eu resolvi descansar um pouco. Falei, acho que eu preciso descansar um pouco. Uhum. Nunca mais eu voltei. Impressionante. Nunca mais eu tive força e vigor. Isso é algo também que eu falo muito com os meus filhos. Olha, meu menino, né, ganhou um torneio no domingo. Cara, E amanhã não para. treina como se você tivesse perdido. Treina mais. Não se sinta... Porque eu tive uma experiência bastante amarga nesse sentido. Porque eu vi o meu vigor se esvaindo. Uhum. Com os resultados que vieram. E aí dessa vez eu não consegui voltar mais, cara. Com vigor, com a força que eu tinha, que eu sabia que era a única possível de conseguir passar. E essa força e vigor era assim, eu não queria mais estar com os meus filhos. Eu estava nesse momento de vigor, de força mesmo para passar, eu tinha mais prazer nos estudos. Olha, é uma coisa até difícil, assim. Depois você controlar isso, Aí, né? depois precisei controlar, aí os resultados vieram. Então por isso que os resultados vieram. Porque houve um momento de muita dedicação, né? De enclausuramento mesmo. E aí, Thalita, então, volta a trabalhar, eu dou essa descansada, não consigo voltar mais. Aí consegui um emprego muito bom, de assessoria, ainda não era concurso, mas aí as coisas se estabilizaram, eu mantinha os estudos, aí fiquei confiado nesses resultados, e aí saiu um primeiro resultado depois de 2 anos de ter passado, eu fui chamado para aqui para o interior de São Paulo. Fui analista da Justiça Federal. Mais uma experiência do Senhor, porque você tinha opção de alguns... Interior de São Paulo, onde tem Justiça Federal, tinha várias opções. Inclusive, o tribunal, ele abrange Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, o ideal era que eu fizesse a prova lá para o Mato Grosso do Sul. Só que eu sabia que eu ia ou para Corumbá ou para Ponta Porã. E são lugares difíceis, muito difíceis. Corumbá, sabe o que significa Corumbá em Guarani? É lugar esquecido. É Você longe. sabe bastante Guarani ou não? Não, é só isso que eu sei. Só do Já Corumbá. esgotei tudo. Não, no Mato Grosso do Sul eu sei que tem cidades assim que até na escola se ensina. Sim, ali em Aquidauana, tem a tribo de Taunay ali, tem bastante ensino. E ali em Ponta Porã, divisa, né, com o Paraguai, então é o Guarani. E aí a gente foi para o interior de São Paulo. Então, e aí eu tinha, poxa, quantas opções, meu sogro e minha sogra morando em Presidente Prudente, ia poder ficar mais, né, próximo das cidades muito melhores do que... Eu sabia que para Campo Grande eu não iria, por isso que eu acabei escolhendo o interior de São Paulo. Aí eis que chega, então, finalmente a minha vez. Eu não tenho opção de escolha. Eu não tenho opção de escolha. Todos os meus colegas que foram junto comigo nessa leva tiveram opção de escolher. Como nessa leva eu fui o último da fila, aí sobrou a cidade, a única cidade para mim, que foi Itapeva, próximo de Sorocaba. E aí, mais uma vez, né, assim, claro que isso vem um processo de maturidade para entender. Mas por que eu não tive a opção de escolher, né? Porque o Senhor já está... Porque se eu fosse escolher, eu não ia escolher Itapeva de jeito nenhum. Uma cidade pequena, uma cidade... ela é, assim, muito do início de São Paulo, da colonização de São Paulo. Passavam os tropeiros ali. Então, não era uma cidade que eu escolheria. E aí, a gente foi para ali, ficamos ali um tempo. E ali eu ia trabalhar a pé. E aí mais uma vez, o sermão do reverendo Misael, mas eu acho que não da manhã, acho que o noturno, do culto da noite, que ele fala do tempo de oração, né, como hábito. Como isso é fantástico, quando você vive isso mas tem que viver na prática, né? A gente ouvir de discurso, que seja um domingo à noite, é muito pouco, você precisa se desafiar, disciplinar e fazer disso um hábito. Então, eu ia trabalhar a pé na Justiça Federal, porque tudo lá era muito próximo, e aí não precisava mexer com o carro. E nesse tempo que eu saía de casa para chegar na Justiça Federal, era o meu tempo de oração com Deus.
E assim, foram momentos bastante fortes, de muita intimidade, sabe? Numa caminhada. Foi assim, meu hábito de oração. E aí surge o chamado de uma prova, porque um concurso ele tem período de validade. E eu passei por essa experiência amarga. O concurso vencer, eu ser o primeiro da lista e eu não ser chamado. O concurso ele tem o prazo máximo de validade dele, são 4 anos. Você imagina, cara, você despende tempo, tempo que eu digo, tempo, dinheiro, né, por anos da sua vida. É um investimento muito alto, né? Você obtém resultado, você fala assim, poxa, o que eu fiz deu fruto, mas aquilo não se sacramenta, né? Aquilo não se efetiva. Concretiza. Então eu passei por isso. Quando eu fui casar com Thalita, eu era o primeiro da lista, eu falei, não, eu vou ser chamado. Só que eu não fui chamado. Entrei com ação, fui atrás e não deu certo. Era para ser advogado da Caixa Econômica. E aí, um concurso tem validade de 4 anos. Esse concurso, procurador de Estado, ele estava com 3 anos, 10 meses. Quase para vencer. Quase para vencer, faltando ali 1 mês e pouco para vencer. Dos 4 que ele tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. Às vezes às vezes não é. Esse foi. Então foram 4 anos em que, neste período, eu desisti de orar. Falei, não, Senhor, não tem isso para mim, não. Imagina um tempo desse. Desisti de orar, daí tinha horas que eu voltava a orar. Então, eu acho que é importante a gente ser bastante real, sabe? Uhum. Não estou dizendo que alguém possa maquiar, mas é muito fácil você olhar depois da vitória, né? E contar os louros, né? Mas teve muitos momentos que eu não acreditava. Falei assim, não, eu não sei por que isso aconteceu, por que eu passei para esse concurso, né? E aí, no finalzinho, na prorrogação do segundo tempo, me chamaram. E esse era um concurso, como eu disse lá no começo, eu comecei o curso de Direito querendo advogar. E o único concurso que você efetivamente é um advogado na seara pública, você tem juiz, você tem promotor, e você tem defensor público, ok, é um advogado também, e você tem o procurador do Estado, né, que defende as causas do Estado, as causas públicas. Então, eu sentia que esse era um bom cargo para mim. Mesmo, mas era nesse concurso. Nesse concurso. E aí, no finalzinho, aí eu fui chamado. Para deixar claro para mim, assim... Para você demorou muito, vamos pensar assim. Para você foi quase que já jogada a toalha. Mas para Deus... Foi jogado mais longe, isso, né? jogada a toalha longe. Mas para o Senhor não, era no tempo dele. E para mostrar que ele é soberano e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. É isso que é o belo das coisas de Deus, né? Que é a graça de Deus que nos alcança, porque a gente acha muitas vezes que a gente tem o poder de controlar as coisas. E isso é perigoso para um estudante, para um jovem que fala, não, eu quero casar. Cara, o melhor jeito é eu vou fazer um concurso, eu vou passar estabilidade, aí o menino vai lá e passa. Quantos juízes estão por aí novinhos? É um estrago no meio judiciário. Às vezes a pessoa consegue, mas não tem... experiência de vida. Não tem calo, né? Isso. Para lidar com a família, com tantas outras situações. E o cuidado de Deus faz isso com a assédio, gente, né? Quebra, molda. E é ele que conhece, ele que sonda os corações, sabe aonde a gente precisa ser tratado, né? A gente precisa confiar sempre nisso. E que bênção também, assim, saber que depois de tudo isso, você vem para cá, né? Por conta dessa iniciativa, então, de incentivar o filho, né? O que acontece... Toda essa história de concurso e o amadurecimento me fez perceber uma coisa também, que assim, isso eu tento passar para os meus filhos. A minha vida não pode ser encerrada, taxada, como assim, cara, isso, até conversei isso com o Eduardo, né? Como assim essa história de vocação? Porque eu não aceito ser taxado, assim, não, então a minha vocação é ser servidor público. Eu amo ser servidor público. É algo até que eu levo para mim, uma coisa que meu pai sempre foi muito crítico com o servidor público. Sempre chamou o servidor público de folgado, aquele cara que deixa o terninho na cadeira. Então, eu sempre lutei e luto todos os dias contra isso. Para provar o contrário. Eu acho que a palavra servidor, ela tem uma expressão muito forte e substancial. A gente tem que servir mesmo.
o servidor não tem que ter privilégio, o dinheiro não é público, o dinheiro são das pessoas, e eu tenho que prestar conta às pessoas, à sociedade. Então, tem que fazer com zelo e fazer o melhor possível. Agora, isso não me resume. E aí eu vou atrás de outras habilidades, eu quero fazer outras coisas, quero empreender em novas coisas, minha filha, ela gosta de cavalo, ela fala assim, então eu gosto de cavalo, então eu vou ser Até veterinária. vou fazer um parênteses aqui. A Mary, Maria. A gente falou, brinca com ela porque no dia que foi anunciada... É o pastor. Mas a Maria... Mas virou agora, chamam ela de Maraia. Maraia. O pastor internacional, né? É o nome. Ela é diferente. E ela gosta de cavalo. Eu conversei. Então, ela gosta de cavalo. Então, raciocínio lógico, né? Então, eu vou fazer veterinário. Não, filha, de jeito nenhum. Quantas coisas você pode fazer por causa do cavalo? Muitas coisas você pode fazer. Não é a veterinária que vai te definir como pessoa, não é o direito, não é o cargo que você exerce. Isso não pode nos definir. Quem somos nós enquanto pessoas, né? Então, por exemplo, eu sou padeiro. Eu tenho, pastor Robson, um princípio, uma teoria para mim, que é do princípio dos 10 dedos. Eu acho que a gente tem os dedos da mão, não é só para pegar as coisas, é para a gente também... Qual é a outra coisa que a gente faz com os dedos? Uma coisa fácil que a gente faz. Contar. A gente usa o dedo para contar, né? Então, eu tenho para mim que a gente tem que ter os 10 dedos preenchidos. Então, eu sou cristão, servo do Deus Altíssimo. Isso me demanda uma responsabilidade altíssima. Isso me demanda algo que toma... e deve tomar o meu tempo. Eu sou esposo de uma rainha, súdito dela, tenho que prestar contas a ela, né? Vivo para ela. Sou pai de um casal, isso também toma o meu tempo. Sou procurador de Estado, sou padeiro, sou professor de tênis, tenho um negócio de ração de animais de grande porte com um sócio, que eu deixei, ele cuida e eu faço a parte financeira, consigo fazer a distância. Tem uma farmácia, que é a herança da minha mãe faleceu em 2019, e eu e minhas irmãs assumimos, os 3, cada um com a sua competência. E aí eu tenho um dedo que está faltando, que eu preciso preencher. Tenho planos, mas Deus é quem dirige. E o dedinho mindinho sou eu. Também é bom, né? A gente merece um tempinho pra gente, né? O pH e tudo. Isso aí. Mas enquanto não completar, eu deixo o dedinho. Você falou o dedo vazio aí, o empreendedor aqui já deu uma olhada, assim, falou assim, ó, o que Não, nós vamos montar Eu já aí? fui ver se você tinha o dedo mesmo. Falei, caraca, o cara é o Nine. Misericórdia. Não, Nine de 9. Eu entendo que isso que você disse, assim, é aquilo, né? A vocação fundamental nossa. E também o reverendo participou com a gente lá no Encontro da Fé. Ele foi nessa direção. Nós somos vocacionados a sermos pescadores, né? A sermos aí aqueles que estarão ali cuidando e levando a palavra de Deus, o evangelho. E dentro dessa vocação fundamental, nós temos as atribuições, né, que são vocações também, né, dentro do chamado cultural, somos chamados a exercer essas potencialidades, e é interessante a gente pensar assim, que nós precisamos servir de alguma forma naquilo em que Deus nos colocar, e fazer isso embora vai ter aqueles talvez seja o meu caso, talvez uns 3 dedinhos ali, não, mas já começa, não, mas a gente já começa com 3, né, a gente já começa com 3, porque cristão, esposo e pai, meu Deus, né? Já dá uma boa... Já começa forte aí. Mas realmente eu concordo que naquilo que a gente puder estar ali levando e influenciando de alguma forma para glorificar a Deus, é esse o nosso chamado, né? Trabalhar, para isso existimos, né? Como a primeira pergunta lá do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então eu creio que essa mensagem ficou muito clara nesse episódio, né? Louvo a Deus pela sua vida, por esse momento, conhecer mais.
acredito que o pessoal que está acompanhando também, por conta, isso foi uma das ideias nossas, né? Assim, alguém que está chegando agora para poder, né, assim, ajudar o pessoal a conhecer, né, tá mais próximo. Né? Eu tentei bem escapar, viu? interessante. Né? O Eduardo mandou umas mensagens, eu tentei escapar, mas... E Mas Deus é bom, né, mano? Deus é E bom. a caneca também, vale a pena. Não, né? aí pela Ah, cara, eu falei, mas a caneca, entendeu? Vou ter que... Já que você tá aí ansioso, moleque! Olha. Você pensou que não ia rolar, né? Nossa, ficou linda demais. Não Ó, ficou? pessoal forte, né? Cara fortinho. isso aí representa bem a realidade. né? Obrigado, obrigado. Quer ver? Imagina, Marcos. Olha Você como é sabe que... Olha como é que o Gustavo tá nessa caneca aí, rapaz. Impressionante. Olha, Ele ficou feliz, rapaz. Ele falou, eu fiquei muito bonito nessa caneca. Não, e o Eduardo? Olha o Eduardo também. Eduardo é outro também, tá magrinho. O único ficou problema aí mauricinho. que a gente vai ter que rever com a IA, com a inteligência artificial, é o Fábio. O Fábio ficou meio estranho aí. O Fábio tá mais... Olha lá. Olha o tamanho da cabeça. Quase não cabe na caneca. Ficou aqui parecendo aqueles bonecos de Olinda lá, É, né? mas ficou bom, ficou bom. Mas, Marquinhos, obrigado, viu? Louvamos muito a Deus pela tua vida, pela tua família. Tua família tem sido uma bênção, seus filhos, sua esposa lá acompanhando a gente sempre no GIS, né? Com as mulheres lá e sendo ao PH, graças a Deus. E Ah, sim, só uma explicação. Eu fui naquela reunião da UPH com a camiseta da UPH lá da igreja em que nós estávamos congregando. Foi uma questão de honra para mim, assim, porque foi uma igreja que nos amou muito. Uhum. A saída da família de lá foi Difícil. Foi difícil. Estávamos todos, os 4, muito engajados na igreja, todos trabalhando, professores de escola dominical e tudo. Então, a saída de lá deixou a igreja... E a UPH estava sendo formada lá também. Então, e tava de vento em popa. Então, vim para aquela reunião como quem diz, aqui vai ser a despedida. ah, que legal. E vamos ver, né, se faz uma camiseta da UPH aqui. Diz que o tecido é bom, diz que... Já tá lá no grupo das promessas. tá no grupo nacional das promessas. Essa foi muito boa. velho. Ó, Promessas do eu não Felipe. vou pegar pesado, porque eu também quero Obrigado. que você prometa pra mim aí uma promessa, que é bater uma bola, a gente jogar um tênis. Vamos. Né? Então, eu disse que uma das minhas multidisciplinas é ser professor de tênis. Eu tive 4 alunos. O Feder. que permaneceu, Joko. ele não é mais meu aluno, ele permaneceu porque que é o Daniel. A Maria e a Thalita estão querendo voltar, mas são alunos carentes, né? Aí só quando arruma a vaga. Entendi. E eu tive um aluno que, ele, apesar de novo, eu fui descobrir com 1 mês de aula que o menino, ele fumava muito. E ele quase infartou, rapaz, numa aula. Aí, então... Eu te dou uma aula, mas... assim, Vamos ver, né? Quero dizer que É uma o aula histórico dos teste. meus alunos... O único que deu certo não tá mais contigo. Como é que Tá mais que- funciona? Alunos carentes é assim, tem que entrar fazer ali, colocar Preencher alguns requisitos? Não. requisitos. Ó, então, pula essa parte. Inclusive, eu ia pagar um professor amanhã fazer uma primeira aula pra eu não passar tanta vergonha contigo. Não faça Entendeu? isso. Não. Não? Vamos bater uma bola. Mas tem que ser rápido. Vai ser rápido. Então vai ser fechou. rápido. Então. É uma promessa e tá no grupo das promessas nacionais. Você vai ser Era isso que você incluído queria, né? no grupo das promessas nacionais. Mas muito bom você aqui, poxa, Valeu. né? A gente sentiu assim um carinho, a gente faz parte do mesmo GIS, né? E você não falta, e tipo assim, eu fico abismado pela família, pela sua família, eu fico abismado mesmo. O Daniel, pra mim, nossa, é um menino de ouro, né? Acredito que pra vocês ali, e você não demonstra isso diretamente com ele, porque o cara tem que ser forjado no ferro ali, né? Eu percebi isso, né? Ele tem que buscar o espaço dele. Uhum. E aí ele fala alguma coisa, não, você não sabe, calma, não sei o que e tal, e coloca ele no lugar. Mas o menino, na hora de discutir alguma coisa nos GIS, falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, ele tá na ponta da língua. Isso pra mim é maravilhoso. Eu vejo isso e falo, rapaz, Eu percebi isso também. Ele participou de uma aula da UMP. A gente precisou fazer junto ali. Né? Eu estava ministrando aula para os jovens e os adolescentes vieram participar. E ali no meio dos adolescentes teve uma situação, não lembro, tal, eu perguntei alguma coisa e já prontamente, acho que vocês não tinham nem sido recebidos, a gente estava
né, chegando, e ele já levantou o dedo ali, respondeu. É difícil, Falei assim, rapaz, que legal, reunião de giz que ele não fala. Que É bênção, difícil. isso é A Maria bom. fica doida, porque acha que ele fala demais. A Maria também é uma belezinha, hein? Maria é. Nossa, Não, e toda teve- educada. Abrindo um parênteses, teve uma vez, eu não lembro onde que foi que nós estávamos o giz, e ele sentou atrás da mãe dele. A mãe dele não tinha o visual dele, né? Uhum. E aí a gente tava lá e de repente ele falou, ele começou a falar não sei o que, aí a Thalita começou a ficar preocupada com o que ele fosse falar, né? Aí você via o semblante dela relaxando, aí beleza, aí Na hora que deu certo, ela deu ficou mais certo, tranquila. Aí passou 2 minutos, ele de novo, aí ela, aí ficou aqueles altos e baixos. É. Mas o menino é uma Ele ficou benção. chateado comigo o dia que você chamou ele pra. Você falou, quer tocar? Mas ele não tem a intimidade com alguns louvores. E pra eu proteger ele, eu falei, não, cara, deixa o Felipe tocar. Vai, treina Mas a gente tem que primeiro. ensaiar, eu falei pra ele. E Exato. precisa de mais. Vocês estão em todos os dias, né? É. Às vezes eu não posso, aí tem o Lucas. Então, quanto mais pessoas, e você também toca, hein, meu irmão? Você não enrola a gente, não. Ixi, então é o dedo que tá sobrando ali. É o dedo. Ele Não, quis não. esconder. Eu Isso é preciso. hobby, isso é hobby. Ó, eu preciso que a gente se una ali no GIS pra gente ter, cada um fazer uma terça-feira. Então já vamos ver isso aí também. Antes, acho que tem que ser antes do bater uma bola, hein? Senão depois a gente não consegue tocar nada. Não vou prometer nada. Ah! Ô, Marco, outro detalhe também que eu gostaria de usar, assim, desse momento, é no sentido, assim, que vocês chegaram na igreja e rapidamente, assim, buscaram, né, a estar se aproximando, e às vezes isso é um desafio. Então, para aqueles que talvez estejam também chegando agora, a nossa igreja tem, pela graça de Deus, recebido muitas pessoas, que você se dedique também a se ligar, né, ou Isso. participar. A Thalita, eu lembro também que teve uma visita da SAF na Selby. Na Selby. Acho que também fazia pouco Foi. tempo que vocês estavam ali, ela já Foi. foi participar junto com a SAF. Até olhei e falei assim, pessoa nova, né? E fiquei ali olhando. Então, assim, eu sei que para quem chega talvez é desafiador, né? Nós temos Mas vale a pena, né? Aí rapidamente já se integra. E eu tem as acho que- oportunidades, o GIS, né, o PH, o MP, então... Às vezes a pessoa tá ouvindo, né, pastor? E assim, a gente tem um contexto presbiteriano. Uhum. O presbiteriano, ele é muito respeitoso com a pessoa que adentra a igreja, né? A pessoa chega lá, assiste o culto, ela pega o nome lá como visitante, mas há uma liberdade extremamente respeitosa por parte da liturgia, né, para com o visitante. E eu acho que e às vezes o visitante que vai em outras igrejas, e aí é uma outra abordagem, né? Às vezes até calorosa demais, às vezes constrange. Então, eu acho que o GIS, ele vem como um equilíbrio muito muito gostoso nesse sentido, porque é a hora, né? Ali a pessoa tem a oportunidade de estar num grupo menor, né? De conhecer melhor os irmãos. Então, você que está frequentando a igreja, né? Perguntar sobre um GIS já é suficiente, né? Os Só irmãos contextualizando o GIS, nada mais é do que aquele grupo no lar, né? Grupo de igreja simples, né? A sigla a gente usa, grupo G. É a célula, né? Não, não Antiga é. célula, não é? Nunca foi célula, mas É o nessa pessoal ideia, né? usualmente fala, né? Porque muitas igrejas têm essa ideia de célula e mais ou menos isso, seria mais ou menos isso, mas é esse grupo nos lares, né? Eu acho interessante do GIS é isso, que aí você já tem uma intimidade com algumas pessoas ali, né? Depois que acaba, tem uma confraternizaçãozinha, como um negocinho e vai embora. Bem rápido, né? Não toma muito tempo. Mas ali, aquele momento ali, 5 minutos com cada um que tá ali, a hora que você chega na igreja, você tá mais familiarizado. Você já tá mais em casa, assim, né? E aí, o que eu sinto, que eu até falei para algumas pessoas já, a gente tá a semana inteira praticamente junto. Né? Porque na terça tem o GIS, né? Logo domingo a gente descansa segunda, aí terça tem o GIS, na quarta tem o grupo de oração, né? Que é o culto de oração. E aí depois, né, durante a semana tem mais alguma outra coisa, no sábado tem programação, na igreja e domingo tudo de novo. É uma grande família. E se você não tem intimidade ali com as pessoas, né? Então o GIS traz isso pra gente. Exato. Eu acho que é válido. Então você procura o GIS mais próximo aí. Muito bom. Marco, a gente sempre pede pro convidado fazer uma oração. É mesmo? É isso mesmo. É mesmo? Nossa, eu acho que eu não assisti todos os podcasts até o Você final. não foi até o final, né? Não então. sabia dessa parte. Mas ela tem que ser daquela, né, bem assim. Você não segura não, viu? Olha lá. Tá bom, queria só ter uma Você vai ler, um oração? versículo aqui. Ah, tá, não. Deixa eu ver se eu acho aqui agora.
Salmo 131, vou deixar aqui para os irmãos. Senhor, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. 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 Vamos orar então. Santo e eterno Deus, nós te adoramos, ó Pai, exaltamos o teu nome por este momento aqui, por esse bate-papo, Senhor, de testemunho, de troca de experiências. Louvamos a Ti, ó Deus, por este veículo, ó Pai, por esses irmãos que têm dedicado tempo de suas vidas para ó Deus, empreender aqui e trazer a propagação do Teu Evangelho, Senhor. Amém. Toda honra, toda glória ao Teu nome, que seja próspero, ó Deus, que as pessoas que aqui entrarem possam testemunhar do Teu amor, ó Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas. Amém. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe. Uma ótima semana. Fique com Deus. Valeu! Valeu.